Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 27 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. E o que todos sabiam, pelo menos através do Blog da Cidadania, aconteceu e a mídia confirmou que o Lula vai indicar Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet para a PGR. Essa notícia já circula há bastante tempo, mas eu peço a você que me permita fazer uma propaganda do Blog da Cidadania. Quem acompanha o Blog da Cidadania sabe antes. Quem acompanha o Blog da Cidadania, por exemplo, soube em 2013 que iam tentar um golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Soube que haveria o golpe de 2016. Soube que iam libertar Lula da prisão quando todo mundo dizia que ele não sairia mais. Soube que iam condenar Sérgio Moro por ser suspeito para julgar Lula no STF, soube que a ONU ia condenar Sérgio Moro ainda lá em 2018, soube que Lula ia recuperar os seus direitos políticos, soube que a Globo seria obrigada a apoiar Lula na eleição de 2022, soube que os Estados Unidos iam ter que apoiar Lula na eleição de 2022 e, passando por outras coisas aí, soube agora, meses atrás, que Dino no STF era inevitável. Era inevitável, a gente sabia disso aqui, eu avisei 1000 vezes foi dito que eu falava coisas que eu não tinha certeza, tal, e eu sabia por razões que só compete a mim e sabia por razões também óbvias para quem analisa direito. Bom, o fato é que Lula já decidiu e deve indicar hoje, segundo a imprensa, toda a imprensa diz a mesma coisa, que vai indicar hoje o Flávio Dino e o Paulo Gonet para a PGR. Mas há uma outra informação que é mais importante do que essa, que já é informação velha. Essa indicação de Dino para o STF já é informação velha, está em todas as manchetes hoje, mas para quem acompanha aqui o Blog da Cidadania é informação velha. Então, você quer uma informação nova? Eu vou te dar. A informação nova, basicamente, é a seguinte: o Lula já acertou com o Senado que vai ser o Dino no STF, e o Senado já respondeu a Lula que vai aceitar. É o seguinte: Lula promoveu um jantar no Palácio Alvorada na quinta-feira, dia 23, com os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin. Foi uma tentativa de distensionar o ambiente depois que o Senado aprovou aquela PEC criminosa do Senado, que foi feita só para intimidar o Senado, porque foi uma PEC acabando com as decisões monocráticas, que o próprio STF já tinha feito isso, tinha mudado o regimento interno no início do ano. Então essa PEC é absolutamente inútil. Ela obriga o STF a fazer uma coisa que já estava fazendo. Dino e o ministro Jorge Messias também estavam presentes, e também o Bruno Dantas estava presente, e o Lula confirmou a eles que tinha escolhido o Flávio Dino. Mas as indicações precisam passar pelo crivo do Senado, onde os dois nomes serão sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, presidida por Davi Alcolumbre. Após essa etapa, os nomes já são submetidos ao plenário da Casa. E o Alcolumbre garantiu ao jornal O Estadão, que deve estar chorando até agora, algo muito importante: garantiu a Lula a marcação das sabatinas no menor tempo possível, antes do recesso parlamentar
E aqui, apurei eu, o Alcolumbre, assim como Pacheco, estão apoiando o Dino no STF e ele vai ser aceito sem problemas. É outra informação quentinha que você obtém aqui no blog da Cidadania. E o Lira pode repetir com a PEC do STF a estratégia da PEC da segunda instância, da prisão em segunda instância. Sabe o que ele vai fazer? Vai engavetar. Simples assim, para tentar evitar um problema maior com o Supremo. E essa vitória do Lula e essa vitória do STF no Congresso Nacional, você vai entender melhor num vídeo que vai sair lá pelas 9h30 da manhã. Tá? Então eu já estou te anunciando aqui, fica de olho no blog da Cidadania, que lá pelas 9h30 da manhã você vai saber melhor essa história dessa PEC aí, o que é que vai acontecer. E o FBI, na falta de provas, envia mais provas contra Bolsonaro. Envia e-mail à Polícia Federal com troca de mensagens entre o Mauro Cid e a loja do Rolex de Bolsonaro. Em nova prova, o Cid detalha como o advogado Frederic Vassef compraria relógio em dinheiro vivo para reintegrar o acervo presidencial. É tanta prova contra o Bolsonaro que a gente se pergunta como é que aquele subprocurador Carlos Frederico dos Santos teve coragem de dizer que a delação do Mauro Cid era fraca. É isso que eu acho que vai ter que ser apurado eventualmente. E ontem, na Avenida Paulista, em São Paulo, eu estive lá na manifestação e eu só evitei de tirar fotos, tal, de aparecer muito lá, pessoal, porque a minha cara está na internet todo dia, não é? E é bastante perigoso fazer o que eu fiz ontem. E eu fui com a patroa lá, ficamos de olho ali, óculos escuro, bonezinho, tal, dei uma sapiada e estava muito fraco, tal, mas eu vi aquilo que o Reinaldo Azevedo está dizendo aqui, eu vou confirmar para você. Os extremistas amigos são o principal problema do STF. Eu vou te explicar por quê. O Reinaldo Azevedo deixa muito claro o seguinte: os bolsonaristas fizeram discursos contestando o resultado da eleição e o Ricardo Salles disse que a vitória do Lula foi legítima, contestaram as eleições, fizeram tudo aquilo que levou tanta gente, inclusive, para a cadeia por tentar sabotar a democracia. Então, segundo o Reinaldo Azevedo, os bolsonaristas são o maior risco para o STF. Bolsonaro também andou falando de novo que as eleições foram roubadas, não é? E o Bolsonaro não foi a essa manifestação ontem porque ele está deprimidinho de novo, sabendo que a cadeia está se aproximando dele com muita rapidez. E de olho no Senado, em 2026, o Carlos Bolsonaro já diz dentro do PL, vamos ver até quando, não é, que os Bolsonaro vão ter essa moleza toda aí. O Carlos Bolsonaro está escolhendo quem o PL vai ter de vereador, vai escolher para se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. O que se prevê é que em breve o bolsonarismo vai perder toda essa influência. E depois de o Javier Milei pedir desculpas para o Lula sem pedir, não é? É possível que o chanceler brasileiro ou o vice-presidente da República representem Lula na posse de Milei. Eu sinceramente me pergunto, tá certo que a diplomacia é diferente, a diplomacia tem que ter mais calma, tal, mas as coisas que o Javier Milei disse sobre o Lula mereciam um pedido formal de desculpas para mandar alguém até lá. E o STF vai julgar se a mídia pode acusar alguém de crime, não é, nos seus espaços. Esse é um assunto muito sensível, porque basta você entender o seguinte:
A mídia acusou acusou o Lula de crime e acusa o Bolsonaro de crime. No caso de Lula era mentira, no caso de Bolsonaro é verdade. E aí? E aí? Diga a sua posição nos comentários. É uma questão muito difícil de resolver. Vale a mídia acusar alguém de crime? Acusou o Lula de crime e o Lula não tinha cometido crime e pagou por isso, inclusive graças ao noticiário, porque esse noticiário colocou as pessoas contra ele. E acusou o Bolsonaro de crimes, e as pessoas estão contra o Bolsonaro, só que está cheio de prova, não é? Mas é prova que não é prova. As provas, tanto que diziam que havia contra o Lula, como as provas que dizem que há contra o Bolsonaro, só vão virar prova depois que forem aceitas pela justiça como provas. Não é? Então é uma questão bem difícil. O que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião. E quando a gente pensa que os políticos já fizeram de tudo, que a classe política já fez de tudo, né? Olha a malandragem desses caras. Porque você sabe que a Wikipedia é aquela como é que se chama? Enciclopédia virtual, né? Que é grátis e tal, e qualquer um pode entrar lá e alterar a Wikipedia. E depois eles lá, a equipe da Wikipedia, analisa o que foi colocado lá e vê se vai ficar lá ou não. Se não ficar, eles retiram. Então, o que os políticos fizeram? Eles entraram na Wikipedia, mudaram como eles queriam, com elogios a si mesmo, fotografaram e fizeram santinhos para enganar as pessoas com coisas que eles não fizeram, com mentiras. Não é? E depois a Wikipedia vai lá e transforma de volta, mas eles têm os santinhos, a impressão daquele elogio a eles lá na Wikipedia. Veja só como essa gente é malandra. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.